Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live daqui mais um minutinho, tá? Hoje nós vamos falar sobre os riscos da beleza. É uma live dedicada a falar de algumas indicações de procedimentos estéticos e alguns procedimentos que podem ocasionar alguns eventuais danos à nossa saúde, quais seriam esses riscos. Então vai estar muito legal esse bate-papo que eu vou compartilhar com a doutora Monique Rocha, tá? Doutora Monique Rocha, que é uma médica cirurgião, está fazendo mestrado na parte de estética, e tenho certeza que vai ser muito bacana. Sejam todos bem-vindos, William, Julieta, Luciana. Logo, logo nós vamos estar dando início. Estamos quase no nosso horário, 8 horas e 3 minutos. Está quase para começar. Enquanto isso, a doutora Monique já está chegando aí. Eu gostaria de lembrá-los que toda quarta-feira a gente tem a nossa live, né? A nossa live, ela trata cada quarta-feira de um problema de saúde, de uma especialidade diferente de saúde, né? Nós já falamos com dermatologista, endocrinologista, já falamos com reumatologista, tudo falando sobre dicas e orientações para a gente poder cuidar melhor da nossa saúde, tá? A doutora Monique chegou aqui, vou fazer o convite para que ela se junte a gente nesse nosso bate-papo. Boa noite, Monique. Wilson, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Estava apresentando aqui para o pessoal, falando da nossa live, né? Dá um tempinho, dando um né, pouquinho... para as pessoas entrar. Tá dando um pouquinho de eco. Será que é do teu aí, será? Eu tô com fone aqui. Deixa eu ver se é alguma Para coisa evitar que eu esse eco. Melhorou agora, eu acho. Melhorou? Ainda tá um pouquinho. Vamos ver se agora fica melhor. Tá um pouquinho só, mas acho que tá legal aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá com eco? Como é que tá? Você tá com eco aí, Monique? Não, para mim tá normal. Tá normal. Vou caminhar aqui então. Deixa eu ver. Vamos ver agora. Pessoal, se vocês estão ouvindo bem aí, dá um positivo pra gente saber, por favor, tá? Bom, gente, nós vamos dar início então. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana aqui com a Monique. Monique, primeiramente, obrigado por ter aceito o meu convite. A Monique faz parte do mesmo grupo que eu, que é um grupo de médicos que é de todo o Brasil, de todas as especialidades, que tem como objetivo levar e promover saúde, divulgar conhecimento, trocar experiências, para que possa ajudar as pessoas nas coisas do dia a dia, né, sobre assuntos que são cotidianos, que às vezes por falta de informação, por falta de conhecimento, a pessoa pode desconhecer algo que pode comprometer a sua saúde. Tá? Tá com eco ainda, né? A Cirlei falou ali pra gente. Vamos ver se melhora um pouquinho aqui, então. Não sei o que está acontecendo. Gisele, Julie. Não costuma dar eco aqui nas transmissões. Vamos ver se estou acertando aqui. Alô? Desculpa, pessoal. Voltamos aqui. Acho que agora não está mais com eco, tá? Bom, vamos dando andamento aqui, então. Bom, primeira vez, então, que a gente está falando então, sobre alterações que podem acontecer dentro de um procedimento estético, né? Na verdade é o seguinte, hoje em dia isso é muito comum, né? A pessoa buscar a saúde, buscar a beleza, né? E nós vamos falar um pouquinho mais disso. Mas, Monique, antes, assim, para o pessoal se ambientar, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Se apresenta aí para o pessoal, por favor.
Boa noite a todos. Eu sou a doutora Monique, eu sou médica, eu sou especialista em cirurgia geral e mestranda em medicina estética. Medicina estética é aquela área médica que fica ali entre a dermatologia e a plástica, meio que mescla um pouquinho dos dois. E também faço parte do mesmo grupo, do Wilson, né? Um grupo de médicos que estão buscando essa complementariedade mesmo, a junção de áreas, a gente sempre está em contato um com o outro, porque o corpo humano é um só, né? Não tem como a gente dividir tudo isso. E hoje a gente vai unir essas áreas. Eu atuo com harmonização facial, minha atuação principal é a harmonização facial e a cirurgia dermatológica. E hoje a gente vai unir isso, né, da estética com a oftalmologia. Isso, bacana. Assim, o que a gente mais vê ali, assim, pessoas buscando algo no tratamento estético, né? Questão de beleza, de melhora. E é importante dizer que nem sempre, né, a pessoa busca tratamento estético como, na verdade, melhorar a estética. Às vezes ela pode ter um problema de, vamos dizer, emocional, depressivo, e busca, às vezes, a solução na estética, algo que ela não consegue de outra forma, né? Querendo melhorar uma ruga, querendo fazer um preenchimento, querendo fazer alguma outra coisa, né? Então, é muito importante até também, por questão de saúde, como você bem disse, né? O todo, né? O que está levando a pessoa a fazer aquele tratamento estético, o que motiva ela, se aquela expectativa que ela está buscando se realmente vai ser atendida, né? Porque como você também bem disse, os tratamentos estéticos eles têm as vantagens, né, os resultados, mas eles estão sujeitas, como qualquer procedimento médico, a ter complicações. É disso que nós vamos falar também, né? Monique, o que é o procedimento da moda, na tua opinião aí? O que o pessoal mais busca no teu consultório hoje, assim, em termos de face, né? O que você nos fala hoje mais de face, gente, que está relacionado à visão também. Olha, Wilson, antes da pandemia, o mais procurado era rinomodelação. O nariz tá em uma área muito central, muito privilegiada, né, da face. Mas, com tudo isso da pandemia, os olhos estão em destaque, tá muito em destaque. Com o uso da máscara e tudo, a gente acaba passando tudo, todas as emoções, todas as nossas expressões pelos olhos. E é até interessante você ter falado disso, da gente ser um todo e dos problemas emocionais, que o profissional da área estética ele tem que estar muito conectado com isso, do que o paciente realmente está buscando, né? Que muitas vezes ali não é só preencher uma ruguinha, preencher um lábio, tratar uma ruguinha, é muito além disso. O rosto, né, é o que eu ministro cursos também e sobre isso. E o rosto, ele é o centro da identidade humana. E é onde a gente reconhece o eu e a gente consegue reconhecer a identidade do outro também. Então, é o que a gente mais consegue se comunicar com as pessoas, né? Ter a interação que é tão importante para o ser humano. E muito além disso, o rosto ele é o único local do nosso corpo que concentra ao mesmo tempo os 5 sentidos. E um desses principais é a visão, porque é pela visão que a gente reconhece o eu pelas características físicas e o outro também. Então, esse centro da identidade está extremamente relacionado à visão. Então, isso se conecta muito, e por isso não dá para a gente separar as áreas da medicina, e também por isso a gente tem que estar sempre atento para todas as intercorrências que podem gerar muito mais prejuízo do que a gente imagina para um paciente, até mesmo pela questão emocional. E quanto a procedimentos, os olhos, como a gente fala, é a janela da alma, tem muita ligação disso sim, com os olhos serem a janela da alma.
últimos estudos, né, de fisiognomonia, é difícil falar essa palavra, mas é o que a gente estuda em análises faciais, mostram que na verdade, primeiro que a nossa pele, né, essa parte da pele, ela tem... e o sistema nervoso central, eles têm origem no mesmo folheto embrionário, né? Então já tem uma certa conexão ali por dermátomos, né? Eu não sei se aqui só tem... nos meus seguidores tem profissionais também, então, para quem não sabe o que é dermátomos, são áreas correspondentes, digamos assim, né? Para ficar mais fácil. Então, essas áreas do cérebro, junto com o rosto, mostram muito que as emoções realmente são expressadas pelos olhos. Não é só falácia, né? Então, as emoções são realmente expressadas ali pelos olhos. Então, muitas vezes, o que a pessoa procura é mudar a forma de se expressar e ela, às vezes, não sabe entender isso e pensa, eu tenho que elevar um pouquinho, tá muito na moda o Fox Eyes, né? Eu tenho que elevar um pouquinho o olho, eu tenho que elevar a sobrancelha. E muitas vezes ela acha aquilo ali bonito, mas não entende que é a forma dela se expressar que ela quer que seja diferente. E muitas vezes nisso acontece o exagero, né? A pessoa vai buscando, não entende isso nela. Muitas vezes os profissionais também acabam querendo agradar muito o paciente. Então, o paciente acontece muito de chegar no nosso consultório trazendo foto de artistas ou de outros procedimentos que eles viram e quer que fique igual. Então, naquela intenção ali de agradar mesmo, né, de deixar o paciente satisfeito, vão fazendo os procedimentos. E é nesse exagero que acontecem as intercorrências. Na maioria das vezes é o exagero que faz as intercorrências. Então, é nessas intercorrências aí que entra a parte oftalmológica, não somente de perda de visão, né, mas também a pessoa não conseguir transmitir aquilo que ela quer de verdade pelos olhos. Então, assim, a oftalmologia, ela lida com uma área que é de extrema importância na face. E, como eu estava falando, agora na pandemia a gente teve realmente clara essa visão, a gente teve realmente clara essa percepção de como os olhos são importantes para a comunicação humana. Então, como a visão está relacionada a isso, com a comunicação humana, com a expressão humana. Então, acho que se tem uma das coisas boas que a gente pode tirar de todo esse período é isso, é valorizar mesmo essas áreas. E agora, nesse período, é o que está mais em alta. É a questão da valorização da área dos olhos. Sou suspeito para falar, né, que realmente a parte oftalmológica ela é muito importante, né, e realmente, né, além de uma excelente doutora, ser uma ótima poeta também, lembro e né, que os olhos realmente exprimem os sentimentos, né, e você consegue saber muita coisa a respeito dos olhos. E realmente, às vezes, a pessoa está buscando alguma coisa que não é aquilo tangível, né? Às vezes, o procedimento é exagero, né? Vamos falar um pouquinho, já que a gente deu uma entrada nessa parte aí da questão, primeiramente, do Botox, né? Acho que a gente pode falar sobre isso, tá? O Botox é uma toxina, né? E depois você pode falar mais propriedade a respeito, se você quiser, mas ela tem como função, na parte estética, aliviar essas linhas de expressão, as ruguinhas, diminuir um pouco a contratura muscular também, né? Tem uma série de outras funções aí que você pode também falar, né, Monique? Mas, para a visão, quando ela é usada em exageros ou em determinadas regiões, ela pode ter alguns efeitos colaterais, tá? Alguns deles é comprometer a função palpebral, né? Da pálpebra mesmo, da pele aqui do olho, que faz uma importante função de limpeza do olho, de sustentação e uma série de outras coisas, né? A pálpebra, quando ela se danifica, ela pode, além da parte estética, né? Uma pessoa pode ficar com uma ptose, com uma contração um pouco exagerada, ela pode também ter lesões oftalmológicas na córnea, por causa da dificuldade de limpeza. Ela pode ter também, dizer,
por causa da contratura ali também, ela pode ter mais riscos de infecções, e tudo isso pode acabar comprometendo a visão de uma forma muitas vezes até irreversível, se por acaso essa infecção não for tratada de uma forma correta, né, a tempo. E, felizmente, boa parte, né, acho que tem reversibilidade com o passar do tempo. Mas o que a gente vê, né, Monique, eu vou passar para você falar, é justamente a questão do exagero, né? Às vezes a pessoa faz uma vez, não ficou bom, ou senão depois vai envelhecer de novo, vai mudar, vai lá e faz de novo. E essa repetição, ela pode acabar comprometendo a função do órgão da pálpebra, né? Exatamente. Quanto ao Botox, a gente tem algumas, que a gente fala dicas, né, para os profissionais, que eu acabo passando lá no meu Instagram também. Há um tempo a gente fez uma semana de lives aí, da Semana da Harmonização, e a gente teve várias dessas dicas, né? Porque o Botox, como o Wilson disse, ele é um medicamento. Então, não é simplesmente colocar, embelezar, como se fosse uma maquiagem. E assim que você quiser, tira. Ele é um medicamento. Então, ele tem um tempo de ação, né, que precisa ser respeitado, um tempo de degradação pelo organismo. Muitas vezes, acontece comigo também, os pacientes às vezes ficam naquela ansiedade, dá um tempinho, já está voltando um pouquinho, não, já quero fazer de novo. E aí tem esses maiores riscos de intercorrência justamente nesses casos, né? Como o Wilson tinha dito. Primeiro, quando faz com recorrência o uso da toxina, né? O nosso organismo ele pode desenvolver, digamos, imunidade ao Botox. Porque você vai formar anticorpos ali e vai chegar uma hora que você vai utilizar a toxina, se você usa com um tempo muito curto, né? De uma sessão para outra, você vai utilizar e não vai mais fazer efeito. Outra questão, aí é mais as dicas mesmo para os profissionais, né? Que é a parte da apreensão da pele, já que aquele medicamento ele vai difundir. Quando você coloca ele, e qual que é o risco? Às vezes os pacientes não entendem tão bem isso, porque que vai fazer um Botox na testa e eu vou ter o risco de lesões oftalmológicas. Então, ele sendo um medicamento, ele difunde entre os tecidos. É como se ele escorresse. Então, a gente tem vários tipos de toxina botulínica, do tipo A. Mesmo sendo a do tipo A, a gente tem várias marcas que vão difundir diferentemente. Então, precisa ser um profissional realmente habilitado, que tenha esse conhecimento de qual é o ideal para aplicar para cada tipo de paciente, porque aí vai variar da idade, vai variar se você já usou um tipo de toxina ou não. E aí o que acontece? Às vezes a gente vai preencher nesse músculo aqui, chama corrugador. A gente tem uma margem de segurança. Como ele vai difundir, a gente pode preencher. Uma das dicas é a gente usar a parte mais distal dos olhos. Então a gente preenche, a gente aplica, né, a toxina um pouco mais distante, porque ele vai difundir e vai pegar o músculo do mesmo jeito. Se a gente aplica um pouco mais perto, a gente pode pegar assim o levantador da pálpebra, né, um músculo que levanta a pálpebra e aí a pálpebra cai. Então, assim, são vários detalhezinhos, mas que o paciente às vezes tem medo porque vê em notícias, né, como isso está muito em alta, acaba que as notícias ficam mais frequentes também. Quando a gente tem um procedimento que fica mais frequente, as notícias sobre eles vai ser mais frequente, tanto boas quanto ruins. Ele está em maior destaque. Então, muitas vezes o paciente ele tem medo de fazer um procedimento e acontecer isso, mas é um procedimento seguro, muito seguro, mas o profissional ele tem que ter todas essas percepções, todo esse conhecimento técnico mesmo. E aí eu costumo dar várias dicas lá para profissionais, mas algumas dicas que são simples, os profissionais eles sabem, mas acaba que no dia a dia, às vezes,
acham que é mais complicado do que isso. E as coisas são simples, né? É só a gente pensar realmente no simples. A dose certa, a apreensão da pele, prender mesmo, para na hora que você está aplicando ali evitar uma difusão. Aplicar um pouco mais longe, pegando o mesmo músculo, mas um pouco mais distante da área dos olhos. Então tem uma série de cuidados que acabam sendo simples, mas que ajudam demais para evitar tudo isso, né? Exatamente. E também na questão da parte de harmonização facial, né, ainda tem a questão do preenchimento, né, como você falou também, não só do Botox, aí no caso do ácido hialurônico, né, que é feito, né, que pode ter a compressão vascular ou ir direto, às vezes, pode ser a injeção do produto direto nos vasos sanguíneos, né, e aí as consequências acabam sendo um pouco mais sérias, tá? Porque podem levar a danos visuais graves, muitas vezes até irreversíveis, né? Isso é mais comum, pelo que eu andei vendo, na parte de preenchimento próximo ao nariz, né? E a glabela, que é essa regiãozinha aqui, né? Entre as sobrancelhas aqui, né? E e como você disse, também existe a diferença não só do profissional, do conhecimento, mas dos produtos, né? É que nem aquela questão do silicone, que de vez em quando aparece, colocou silicone que não devia, silicone industrial. Tem material próprio para cada coisa, né? E o profissional que é qualificado, ele sabe, né? Ele foi, estudou e se preparou para fazer isso daí, né? Sobre a questão dos preenchimentos, Nick, o que mais que você gostaria de falar para a gente aí? Então, as complicações de preenchimento são as que os pacientes têm mais medo, porque são aquelas fotos feias, né, que vem o nariz ficando preto, as pessoas perdendo a visão, que vem mais nas notícias, né, com as complicações do preenchimento, e acaba que isso assusta muito também os profissionais. Então, os profissionais também ficam bastante inseguros com o preenchimento em áreas de risco, né, que a gente fala. É possível sim, é possível fazer preenchimentos em glabela, né? Essa partezinha aqui, aquela ruga que incomoda tanto, principalmente as mulheres, falam que eu tenho cara de brava, doutora, eu não sou brava, eu tenho cara de preocupada. Então, é possível sim fazer, mas uma das coisas é a pessoa, tanto o profissional quanto o paciente, terem paciência. E por que isso, né? O nosso organismo, ele consegue se adaptar. Então, à medida que você vai preencher, se é uma ruga muito profunda, não, o ideal é que você faça isso em várias sessões, mesmo que pareça pequeno em relação, por exemplo, a um preenchimento labial, que você consegue colocar ali 1 ml de produto e está tranquilo. Mas essa região, como o Wilson disse, ela tem vasos sanguíneos, né? Eu costumo falar para os pacientes que são mangueirinhas, que levam sangue, canudinhos. E se aquele canudinho ali você coloca uma massa de cimento por cima, ele vai fechar. Então ele não vai levar esse sangue para onde precisa. E se o nosso corpo não recebe sangue, se a mangueirinha não leva sangue para o jardim, a flor morre. E acontece a mesma coisa com as nossas células. Se não chega sangue ali, se não chega o que nutre, ela vai morrer. E é isso que acontece. Então, não precisa dessa preocupação exagerada. Muitas vezes precisa de um pouco mais de paciência mesmo. O paciente quer, hoje em dia, quer um resultado muito rápido. A nossa sociedade ficou assim, né? Um resultado muito rápido. Então, muitas vezes não tem aquela paciência de 15 em 15 dias a gente ir preenchendo até ficar de uma maneira que agrade, com um resultado muito bom, mas com um tratamento um pouco mais prolongado. É melhor a gente ir colocando esse cimentinho aos pouquinhos e dar o tempo do nosso organismo se adaptar, os nossos vasos terem por onde passar sem problema nenhum, a nossa célula, essa região expandir com o tempo. Daí a 15 dias você faz isso de novo, já deu tempo do organismo se preparar de novo para isso. Vai colocando aos pouquinhos e sim, é possível sim a gente fazer todos esses preenchimentos dessas áreas de risco, mas a gente precisa de mais cautela e a gente precisa de muita paciência. Muitas vezes a gente também, nós os profissionais, a gente quer ver um resultado muito rápido, né? É o que eu disse, é da sociedade, a nossa sociedade está muito imediatista. Então,
com a beleza, a gente não pode exigir do nosso corpo que ele tenha uma resposta tão rápida que ele vai, muitas vezes, ser extremamente prejudicado por isso. Se a gente oclui um vasinho desse, a gente coloca o cimentinho ali por cima e prende, aí que vem essas mortes celulares. E aí pode sim causar, se tampar uma artéria que vai para o olho, né, a retina, pode sim causar cegueira, né? Pode sim causar necrose de pele, de nariz, e aí os problemas são inúmeros. Então, eu costumo brincar com as pacientes que elas levaram anos para formar aquela ruguinha, então não tem problema esperar umas semanas É para a isso que eu gente estava consertar. pensando em falar agora. Demorou tanto tempo para aparecer, você quer que tire de uma hora para outra, né? E é isso aí que é Exatamente. verdade também. Monique, também tem uma coisa que eu acho que a gente talvez possa falar um pouquinho a respeito. Quando a gente fala de reconstrução, na verdade, de harmonização, a gente também tem que pensar que não é, na verdade, não é só parte da questão estética em si, né? A gente às vezes trabalha com a parte de reformulação, de pessoas que tiveram acidentes, lesões, e muitas vezes a gente precisa fazer isso para reconstruir, para devolver a autoestima daquela pessoa que passou por algum momento difícil, né? E que perdeu a sua identidade, né? Perdeu as características que tinha da face, né? E aí entra também a sua especialidade aí da organização também, né? Não só na estética, mas na reparadora também, né? Encontra-se isso também na questão do botox, às vezes no blefaroespasmo, quando a pessoa não consegue abrir, e pode ser usado como efeito contrário. E preenchimento, eu acredito na questão de reconstrução por queimadura, talvez. O que você pode dizer também da parte reparadora do processo? Sim, com Botox acontece muito isso, da gente usar para fins terapêuticos mesmo, né? Até mesmo na paralisia facial. A gente usa bastante no blefaroespasmo. Geralmente, é até interessante porque para blefaroespasmo, geralmente os oftalmologistas se atualizam nessa parte da toxina e a gente prefere passar para eles, né? São pessoas que têm mais conhecimento dessa área mesmo, então cada um com com o seu Seu know-how. quadrado. Sim, mas a parte da paralisia facial, a gente usa muito a toxina botulínica como um tratamento, tanto para fim terapêutico, muitas vezes para aliviar ali, a pessoa faz realmente um espasmo, né? Para aliviar e também para trazer essa harmonia da face novamente. Aquele lado que fica todo contraído e o outro mais relaxado, a gente utiliza sim a toxina botulínica para fazer esse relaxamento muscular. Muitas vezes até em braço também, não só. Aí a gente foge um pouquinho da face, né? Tem aqueles espasmos em membros, em braço, em perna, que a gente utiliza uma dose muito maior de toxina, mas para aliviar a dor do paciente. Nesses casos até tem uma toxina que ela é liberada pelo SUS para esses pacientes fazerem uso. Então, é sim muito usado na parte terapêutica. O preenchimento, a parte da harmonização facial mesmo, em questão da parte mais reparadora, ele está sendo bastante usado hoje em dia como um complemento da plástica. Porque a gente tem isso bem claro, né? Que uma coisa não veio para substituir a outra. Então, os preenchimentos minimamente invasivos, eles não vêm para substituir a cirurgia plástica. Mas para ser, muitas vezes, é uma ponte. Então, um paciente, por exemplo, precisa de uma coisa mais imediata e a gente dá para fazer aquilo ali até que ele faça a cirurgia, que é necessária. E algumas vezes é realmente o que ele precisava. Às vezes a indicação não era cirúrgica e a gente consegue fazer o paciente ter uma satisfação com a imagem pessoal por procedimentos minimamente invasivos. Então, realmente são coisas bem complementares e a gente consegue sim usar tudo isso a nosso favor, né? Tanto para estética como para parte terapêutica.
a favor da questão do paciente também, né? E, pessoal, para quem chegar agora e tudo, nós vamos deixar essa live depois disponível, tá? E quem quiser deixar perguntas ali também deixa, que a gente vai ter prazer em responder também, tá? Nós combinamos de fazer em média de 30 minutos, que está mais ou menos chegando ao nosso final aqui, tá? Mas também estamos abertos a responder algumas perguntas se alguém tiver interesse em fazer. E para dar sequência aqui, assim, para aquelas pessoas que estão pensando em fazer um procedimento, quais seriam vamos dizer assim, as dicas, o que eu tenho que saber, doutora, para poder fazer uma cirurgia, fazer um procedimento, um botox, um preenchimento, o que eu tenho, a dica que ela tem que seguir, o que ela tem que saber para fazer? Então, a primeira dica é a pessoa realmente se observar e encontrar o que realmente está incomodando ali e tentar ter um autoconhecimento. Às vezes essa parte é a mais difícil do autoconhecimento, mas tentar pensar o porquê que aquilo está incomodando. Isso vai ser uma dica muito boa para o seu profissional que você vai buscar. Então, está te incomodando por quê? Porque você acha que está te envelhecendo, você quer transmitir outra imagem, você quer parecer menos cansada, ou você quer realmente mudar alguma característica para ficar mais. E aí, cada um tem um porquê. Então, a primeira coisa é a pessoa pensar no porquê e não simplesmente falar, acho que eu deveria fazer tal procedimento. Porque é igual aquele impulso, né, que a gente tem, por exemplo, de comprar uma roupa. Às vezes a gente não está precisando daquilo, mas a gente vê ali, acha legal e compra e depois vem aquele arrependimento, né? Para que eu fiz isso? Eu nem estava precisando. Então a primeira coisa é a pessoa realmente pensar por que ela precisa daquilo, por que ela quer tanto aquilo. E claro, gente, a estética realmente ela muda muita coisa na gente, é extremamente benéfica, mas a gente precisa desse autoconhecimento no primeiro momento. Pensar o que a gente realmente quer, qual procedimento a gente gostaria e tentar achar esse motivo. Mas mesmo que você não ache, você já tem uma coisa clara na sua cabeça, o próximo passo é procurar um profissional habilitado para isso. Então, um profissional que tenha segurança para fazer tudo isso. E isso você vai saber muitas vezes conversando com o profissional. Então já vá com o que você quer e converse com o profissional que vai te atender. Já converse todas as suas dúvidas, tira todas as dúvidas na primeira consulta, no primeiro momento. Já tente conversar sobre tudo que você anseia, né, os resultados que você espera, porque algumas vezes a gente espera resultados que não são possíveis e os profissionais vão te falar isso, vão te falar o que é possível de ser feito e o que não é possível. Então, essa parte da indicação cirúrgica, outros procedimentos minimamente invasivos, vai ser ali naquela conversa que você vai ter sobre o que você espera e o profissional te passando o que é possível, que vocês vão chegar num acordo. E é esse acordo que faz toda a diferença, né? A relação médico-paciente e a relação entre humanos mesmo, a gente precisa ter isso. Saber o que o outro espera e saber o que a gente pode oferecer. Então, acho que essas duas dicas são realmente as principais. Porque a maior parte da insatisfação que acontece é ou por expectativa muito aumentada, ou por a pessoa depois não achar que não precisava daquilo, ou por intercorrência, né? Intercorrência, aí você vai pesquisar bem sobre o seu profissional. Eu lembro que teve algumas vezes que os meus familiares mais antigos, meus avós, meus tios, né, eles falavam que quando eles eram mais novos, né, eles falavam que fulano de tal tá bonita, ela tá gorda. Então, assim, isso é só para falar que a moda muda, né? Hoje em dia é a moda do magrinho, agora o lábio cheio, não sei o quê, mas isso muda, e dependendo do que você faz,
Isso você pode arrepender, né? É como, por exemplo, teve uma época aí que se começou, infelizmente parou alguns procedimentos para mudar a cor do olho, colocando prótese dentro do olho, fazendo tipo como se fosse tatuagem no olho, né? Isso tem uma série de consequências, de riscos, né? Que muitas vezes, poxa, não precisa esse risco. Às vezes, quer mudar um pouquinho, usa uma lente de contato colorida, né? Por exemplo, mudam. Agora, tem coisas que são definitivas, e essas definitivas têm risco. E assim, se você me permite, eu queria testar uma coisinha só também, na questão de não de indicação ou de percepção do que vai fazer ou não, mas é que mesmo os procedimentos bem feitos, eles estão sujeitos a terem complicações, tá? Por variações anatômicas, não é todo mundo que tem exatamente o músculo do mesmo jeito ou o vasinho do mesmo jeito. Então, às vezes, um procedimento bem feito pode dar uma complicação. E é importante vocês saberem reconhecer isso para procurar o profissional e não deixar aquilo passar pensando que é normal. Por exemplo, fez um preenchimento, sentiu uma dificuldade para enxergar, para abrir os olhos, não está conseguindo abrir, está com dor, converse com o seu médico. Né? Não ache que aquilo é normal, que vai passar, pode até ser, mas às vezes não pode. E o médico está ali, o teu profissional, para te ajudar nesse sentido. Tá? Por isso que tem essa relação de confiança que adquire e que te fez deixar ser submetido a uma cirurgia com esse profissional, né? Um procedimento. Então, também fica essa dica aí. Não ache que alterações pós-procedimento são todas normais. Pode ter alguma complicação mesmo sendo feito tudo certo e com o profissional habilitado também. Exatamente. Na parte da cirurgia, né, na minha formação, que é de cirurgia, antes de eu ir para essa área da estética, a minha base foi a cirurgia. Então, a gente tinha muito disso, né? Tem até hoje, de esclarecer para o paciente que todo procedimento tem risco. Todo procedimento. Né? Então, precisa sim ter essa conversa entre o profissional e o paciente, de que tudo que a gente vai fazer no rosto, mesmo que seja, o nome diz minimamente invasivo, mas é invasivo. Mesmo que seja minimamente. Então, todo procedimento invasivo que você vai fazer no seu corpo tem risco. Nenhum corpo reage da mesma maneira do que outro. Então, muito importante sua colocação. Muito importante mesmo. Pessoal, nós estamos caminhando para a finalização da nossa conversa. Está sendo muito bacana conversar aqui com o Monique, com você, Monique. E para quem não sabe, a Monique também tem um curso, né, Monique, que ela oferece para profissionais dessa parte, da parte de estética, né, de harmonização facial. Fala um pouquinho para o pessoal, aí faz uma propaganda aí, a gente conhece tudo, mas o pessoal às vezes não conhece aqui também. Sim, então, o curso, ele é para profissionais de harmonização facial e ele aborda principalmente os momentos iniciais, que são a avaliação facial que precisa ser feita no paciente, como fazer de maneira correta, como detectar ali tanto os problemas estéticos quanto os problemas estruturais da face, né? Para você fazer todos os procedimentos na ordem exata. Muitas vezes os profissionais têm dúvida de por onde vai começar a fazer o tratamento do paciente. E é principalmente a parte da avaliação para fazer o planejamento e diagnóstico. Isso é a parte essencial, não só da estética, mas a gente aprende que essa é a parte essencial de toda a área da saúde, né? Você só consegue fazer um tratamento bem feito se você tiver um diagnóstico bem feito. Então, esses passos não podem ser pulados. E o curso, ele ainda aborda o MDMUP, que é um projeto de criação minha, e é uma maneira totalmente diferente, associada com fisiognomonia, com visagismo, para o profissional realmente entender o que é bom para cada um, e a gente não ficar só naquilo, o que a gente acha bonito. Cada um vai ter uma beleza diferente, cada um precisa ter um destaque diferente no rosto. E cada um também ele tem um porquê de fazer aquele procedimento, né? Então, a gente, no curso, explora exatamente isso, para a gente aprender como
como entender, né, esse porquê de cada um e atingir a expectativa do paciente da melhor maneira possível, potencializando a imagem do paciente, né? A gente não vai fazer a pessoa virar outra pessoa e nem é o foco a gente parecer aquela fábrica, né? Todo mundo entrar igual e sair igual, com o nariz fininho, arrebitado, a boca preenchida, a mandíbula bem angulada. Então, a gente sai dessa linha de padronização para a gente ir para a linha da personalização, de entender cada um e fazer ali o melhor para cada um. Maravilha. Pessoal, essa live então vai ficar salva e para quem não acompanha aqui, fica o convite das pessoas que estão me seguindo, seguirem a Monique. Tem muita dica legal de harmonização facial, dicas de beleza. Então, vale muito a pena, sigam o Instagram dela. Para aqueles que acompanham a Monique que vem assistir essa live, fica o convite para seguirem a mim também, que eu coloco postagem sobre a parte oftalmológica todas as quartas-feiras, às 8 horas e 3 minutos. A gente tem uma live aqui falando de problemas de saúde, sobre dicas de saúde, sobre como você se cuidar melhor. A semana que vem nós vamos falar sobre cirurgia de correção de grau, a famosa cirurgia de correção de miopia. Vai estar muito bacana, é o professor da Federal que vai falar comigo, da Federal do Paraná, o Glau, também é um colega que estudou junto comigo. Então, quem tiver aí disponível, por favor, venha participar com a gente, deixe suas perguntas, que vai ser muito bacana. Monique, mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que você contribuiu muito para a informação para muitas pessoas aqui hoje. E eu sei quanto que o teu tempo é valioso, tua família, teus trabalhos. Então, de coração, esse tempinho que você se dedicou aqui com a gente. E com certeza foi muito, muito útil para todos nós. Muito obrigado. Wilson, eu que te agradeço pelo convite. Amei participar aqui. Como a gente já disse, a medicina ela é complementar. Então, essa união, né, de áreas da medicina é uma coisa incrível que está acontecendo nesse nosso grupo, né? Isso é extremamente importante. Nenhum ser humano é uma parte só do corpo, tudo está interligado. Então, eu te agradeço muito também. Tenho certeza que os meus seguidores vão gostar muito de tudo que você trouxe aqui pra gente. E do mesmo jeito, gente, eu já digo, sigam para terem dicas de oftalmologia. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. E meu Instagram tá aberto para você quando quiser. Assim que quiser voltar, fique à vontade. Gente, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima parte. Monique, até mais. Tchau, tchau.